Buenas, amigos e amigas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Fala Cena. Hoje eu quero tratar de um tema que a gente tem que se despir de qualquer preconceito. Se diz muito aqui em Santa Vitória que só tem emprego na prefeitura. Bom, eu quero dizer para vocês, muitos podem até se surpreender, que isso não é ruim por si mesmo. Ou pelo menos é ruim da maneira que está. Mas isso não pode ser tratado como se fosse algo que a gente fosse ou que tivesse que lutar contra ou eliminar. Não é ruim que a prefeitura seja geradora ou a principal geradora individual em maior quantidade de emprego. Sejamos nisso bastante sinceros. A principal atividade econômica do nosso município se caracteriza pela concentração da propriedade da terra. A maioria das pessoas do município não são proprietários e, por isso, nem sempre os que já são atividade privada geram empregos em quantidade suficiente. Como a gente tem possibilidades econômicas fantásticas, do ponto de vista de orçamento público, do ponto de vista do que foi enriquecido o município, sobretudo com a atividade eólica, mas também com o crescimento da atividade originária agropastoril, sejamos sinceros, que passou a produzir mais, portanto gera mais ICMS, o município arrecada mais, ao passo que também se tornar um produtor de energia passa a ser o recebedor de uma fonte de recursos que anteriormente não contava. Hoje nós temos um orçamento de 200 milhões, com potencialidade de crescimento, de franco crescimento. Portanto, essa questão, ela deve ser, no meu ponto de vista, e gostaria de saber o que vocês pensam, ser utilizada adequadamente. O fato da prefeitura pagar mais de 2.000 salários mensais significa a sobrevivência do nosso comércio, do comércio municipal, das pequenas vendas de bairro, dos mercados, das lojas do centro, dos serviços. Isso para falar só da parte direta, sem falar no que a municipalidade, a prefeitura, para ser bem exato, contrata de serviços terceirizados. Isso não pode ser banalizado. Isso não pode ser à custa da precarização dos serviços públicos e à custa da precarização das carreiras. O atual governo municipal, e eu já disse isso em outros momentos, e tenho sempre que repetir, porque acho que é um problema, gostaria de saber a opinião de vocês, não pode simplesmente deixar de pagar e de remunerar e de valorizar os servidores. Isso tem um impacto positivo para a economia do município. Esses servidores consomem aqui em Santa Vitória. Eles não vão a Pelotas, Porto Alegre ou Montevidéu gastar o seu salário. Eles gastam aqui. E é isso que gera emprego na padaria, no açougue, no mecânico e assim por diante. Agora, se corta a hora extra, arrocha, achata o salário dos servidores como vem fazendo, que no caso os do regime único estão recebendo muitas vezes menos do que o salário mínimo. Todos os professores ganhando menos que o piso nacional de educação e alguns recebendo até menos que um salário mínimo. Tudo isso gera impactos não só para essas pessoas, mas na atividade econômica do município, nos serviços e no comércio. A minha sugestão, minha reflexão é de que a gente deve potencializar isso. Como fazer isso? Tornando o município um gerador de emprego de qualidade, porque muitas vezes a gente perde pessoas qualificadas, bons funcionários que vão embora, porque passam num concurso melhor, porque o município de Santa Vitória paga muito mal, remunera muito mal os enfermeiros e enfermeiras, os médicos, remunera muito mal os técnicos, remunera muito mal os professores. Isso está errado, tem que remunerar bem, para que as pessoas gastem no município e também para que a gente melhore o nosso serviço público. Tem que fazer da prefeitura, a gente tem condições financeiras para isso. Nós temos um orçamento de mais de 200 milhões e crescendo.
fazer do município de Santa Vitória uma referência de serviços públicos, como no resto do Rio Grande do Sul talvez nem exista. E fazer isso pensando em melhorar a vida de quem vive na cidade, mas também pensando em desenvolver e fazer crescer o município, crescer economicamente, crescer culturalmente. Esse é o desafio que está posto para a gente enfrentar. Só pena nós perdermos esses recursos financeiros maravilhosos, fantásticos, todos eles. Perdermos os recursos humanos, que todos os anos a gente perde. Jovens que todos os anos têm que sair e buscar novas oportunidades, porque não encontram na nossa cidade. A gente perde capital humano e que não se volta mais. Esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. Bom, e nós não teremos serviços públicos qualificados na exigência que o momento diz, se a gente sequer reforma, atualiza sequer o nosso plano de carreira, que é de 95, 30 anos depois. O mundo mudou, Santa Vitória mudou e precisa atualizar as carreiras para que elas estejam à altura do nosso momento histórico. Se a gente não tomar todas essas providências e não atacar isso, lamentavelmente, os recursos públicos, esses fantásticos recursos públicos que nós estamos tendo a oportunidade de absorver, eles serão drenados para manter estruturas de poder, para manter estruturas eleitorais, que não são necessariamente os interesses comuns e gerais de todo mundo. Eu quero ser sincero com você. Ou a gente faz de fato que a municipalidade sirva para melhorar serviços públicos e para promover o desenvolvimento do município, a gente vai deixar nas mãos de quem quer fazer currala eleitoral com 200 milhões de reais de orçamento. Vale a pena isso? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que mudar. Sei que é um